Oi, pessoal, bem-vindos a mais um Dentro do Ringue que está acontecendo ao vivo aqui durante o Innovation Pay. O nosso podcast é patrocinado pela K-Tech, que é uma empresa especializada em infraestrutura tech e tudo o que você precisa para oferecer serviços financeiros. E agora, a gente vai falar sobre um assunto que está cada vez mais presente no nosso dia a dia. Afinal, estamos em um momento onde se fala muito sobre data-driven, big data e os benefícios de uma gestão baseada em dados. Um estudo da IDC mostrou que empresas brasileiras que investiram em data analytics para basear tomadas de decisões tiveram um aumento médio de 21% nas receitas. E além dos lucros, os dados são valiosos também para melhorar a eficiência operacional do negócio. Olá para quem nos acompanha no Innovation Pay ao vivo ou no seu player de podcast favorito. Vou me apresentar. Eu sou Felipe Collins e estamos aqui com o Gabriel Costa, CEO e co-founder da GLA, que é um verdadeiro ecossistema de negócios para prospectar, conectar e desenvolver os próximos líderes de marketing e growth do mercado nacional e global. E também com a Guta Tomaskin Top Voice 2023, que é fundadora e CEO da incrível Purple Metrics, um dos mais conceituados softwares para medir dados de marketing. Isso aí. Bom, legal. É isso, gente. Bem, já falamos aqui sobre como os dados são importantes para uma gestão bem-sucedida e quero começar já recortando aqui esse cenário para o SaaS. Como vocês definem as métricas que são essenciais para um SaaS e quais são as principais métricas que esse tipo de negócio deve manter no radar para ter um crescimento saudável e bem estável? Pode começar, Guta. Por exemplo, a gente olha muito assim, MRR, churn, porque assim, não dá para estabelecer o CAC, ainda a gente é muito novo. Não dá pra, eu não sei o lifetime value do Purple, porque a gente tem poucos clientes que estão há mais de um ano, porque a gente lançou o produto do jeito que ele é, tem um ano exato. Pois é, então o seu lifetime value é de um ano porque é um tempo máximo. E não é nenhum ano, porque quem entrou 3 meses puxa coisa, pra baixo. Mas é muito impreciso, né? Exato. Mas, Hugo, tem um ponto aí. Assim, de fato tem 280 mil métricas lá, mas acho que tem duas, e especialmente, não só para quem está começando, mas tem duas que eu acho que é o ouro, que assim, é ouro branco. todo negócio SaaS, como ele é um pagamento recorrente, né, tem duas coisas que são as mais transformadoras no SaaS, mais inclusive do que CAC e tudo mais, que é ticket médio, e quanto tempo a pessoa fica comigo, que é a retenção. E net dollar retention, né? Se o gasto dela aumenta. É que todas essas coisas, lógico, aí depois você pode ter margem no meio, aí você tem o CAC, você tem um tanto de coisa, mas quando a gente fala especialmente de growth para SaaS, né, tem várias alavancas, mas são duas que todo SaaS que você entra são as mais imediatas. Então, por exemplo, e eu acho que elas são subestimadas, porque, por exemplo, se você aumenta o seu ticket médio, às vezes em 10, 20 reais da sua base, quando você multiplica isso pelo número de clientes e multiplica isso pelo tempo que os clientes ficam, é um efeito composto muito poderoso. Então, a Guta falou assim, eu não olho tanto o CAC, a gente também não olha, porque... que até é branding, até fruto dos nossos esforços e tal. Vai virar a mesa aqui. Foi uma piada se meus investidores tiverem. Só um mas, por exemplo, mas o CAC não precisa ser baixo. Não precisa. O que precisa ter uma relação boa de quanto dinheiro a pessoa te traz versus quanto te custa. Na verdade, baixo é relativo ao quanto a pessoa vai... E aí a moral da história é, se você logo de cara se preocupa em melhorar o ticket médio e melhorar o tempo que essas pessoas ficam, então se elas ficam em média 2 meses a mais comigo e elas me pagam 20, 30, 50, 100 reais, tanto faz, a mais ali de ticket médio, isso é uma transformação muito grande. Então, às vezes as empresas estão super noiadas fazendo um esforço para diminuir o CAC em 50 reais, sendo que se ela aumentasse, por exemplo, o ticket médio em 5 reais, por ela ficar muito tempo, essa conta já é bem melhor. Agora, entendeu? uma coisa que eu vou falar, porque a gente fez caminho opostos, né? Porque eu vim de Bootstrap e você veio de VC-backed e a gente inverteu. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu digo mesmo, graças a Deus também tem dinheiro. Mas, cara, fluxo de caixa. Sim. Olha pro dinheiro. Porque eu vejo um povo de SaaS olhando para essas métricas. Cadê? Pagou? Inadimplência? Dinheiro no caixa? Burn mensal? Se tem cliente pagando à vista? Você pode até ter um Excel. Mas assim... Mas precisa dinheiro na conta, que dia o dinheiro acaba. É porque o lance do... Até te interrompendo, mas
aprofundar, na verdade, o lance é, o LTV/CAC é muito bonito, né? Tem um LTV/CAC de 10. Só que se isso demora 4 anos para ver esse dinheiro todo, e às vezes você tem um custo alto para trazer, ele até volta muito mais, mas demora às vezes 8 meses, 10 meses para esse dinheiro voltar. E esse ponto que a Guta está falando é isso, você, para crescer, você está gastando mais dinheiro. E aí, nesse caso, se você não tem um fundo ou se você não tem uma diligência muito grande, né, com caixa e tal... Você vai ter que ficar lá pedindo pro fundo, tá, né? Fica insustentável. É complexo. Chato. É chato e perigoso, né? Que te tira do foco que cresceu. Cara. Eu acho, cara, pra mim, entrando também CAC e payback. É uma bela métrica. Que a galera... Quão rápido você paga, pra né? você zerar a conta, Mas no final vai tudo desembocar em indicador financeiro, margem, vai ser o EBITDA, vai ser... Você pode achar... Não falamos de margem, é importante indicators para tudo, mas você vai desembocar em quanto você gera versus quanto custa a operação, inclusive trazer cliente, né? Quando, por exemplo, no nosso caso, a gente, como a Guta falou, a gente é bootstrap e a gente pretende ficar assim pelo menos, sei lá, mais um ano. E aí isso força a gente a... Se eu sou bootstrap, aí o fluxo de caixa é importante vezes 10, né? Muito mais. Porque é o seu dinheiro. Não, e porque... Não, é porque se ele acabar, carro, você morre. Você morre, às vezes, mesmo com um negócio super potencial na frente, né? E aí, por exemplo, a gente hoje é super nóia, você falou do COGS ali, a gente é super nóia de margem. Hoje a nossa bate uns 90%, 90 e pouco. Excelente. Porque a gente seguiu um lance de não ter camada de serviço, de ter muito PLG e tal. Mas por que isso ajuda? Cara, porque o meu custo fixo é muito baixo. Então a gente consegue respirar mais. E, por exemplo, hoje a gente fazendo um pouco de caixa, aí eu prefiro ser um pouquinho mais ineficiente, baixar para uns 80, que já é maravilhoso, e para poder crescer mais rápido. Eu acho que o ponto é você definir essa estratégia. Então, se você vai crescer mais rápido ou mais devagar, gerando quanto de lucro? Como é que você vai usar o teu caixa? Sim. Seja ele porque você já vendeu e está em caixa, seja ele porque você pegou de um terceiro. E é tudo sobre o timing e o uso desse dinheiro. Todas as métricas, elas se resumem a isso. Sim. Então, você vai gastar para trazer cliente, você vai reter cliente, você vai melhorar o produto para poder lançar uma nova frente, você vai lançar esforços em outra praça, em outra geografia. Enfim, então, todas essas coisas, elas vão... definindo as métricas que você precisa olhar no fim. Sim. Eu já ia falar uma coisa, mas como eu vi o roteiro antes, eu vou deixar você perguntar, pra eu não dar spoiler das próximas aí. Não, pode seguir, vão dar um suspense aqui. Mas ponto feito, ele poderia ter feito, mas não fez. Exato. Fofoca pela metade mata a pessoa. Mata a fofoqueira, né? Tem ansiedade, pô. E a gente começou falando bastante de métrica financeira, eu entendo que muitas delas ficam na mão do time fundador, mas como que você desce, porque nem todo mundo vai ficar olhando margem, nem todo mundo vai ficar olhando o EBITDA, isso é nóia nossa de CEO, de founder, de gente que está tocando o negócio paulatinamente. Quando você desce para um time um pouco mais operacional, para um time de marketing, para um time de produto, que indicadores que você precisa olhar, pensando desde como você traz cliente até como você serve ele bem? Era exatamente o que eu ia falar. Olha que bom que eu segurei, mas de verdade, era mesmo. Porque eu ia falar o seguinte, essas são algumas diretrizes ali de ser um negócio saudável, né? Não necessariamente ele ainda lucrativo, mas mais saudável. Mas e na terça-feira? O que o time tem que se preocupar? Assim, eu sigo uma filosofia da gente trabalhar um pepino por vez. Escolher um problema e ser muito, muito bom para resolver aquele negócio. E aí, eu acho que o lance que a gente defende muito em Growth de alavanca é isso. O que é um negócio que se eu botar energia, eu tenho um retorno mais desproporcional lá na frente. Não significa botar pouca energia, significa que é uma relação assimétrica de energia investida e retorno, né? Resultado. E aí, por exemplo, lá eu gosto da gente escolher uma métrica e, cara, passar 3, 4, 5 meses trabalhando uma coisa. Vou dar um exemplo. Ela meio só vendo se as outras não estão dando muito isso, errado, ela. Exato. Lógico que você fica regulando as outras, porque se qualquer coisa foge ali, você precisa atuar. Mas, por exemplo, a mais recente que a gente trabalhou, ao contrário da Guta, a gente tem um ticket médio bem baixinho, fruto do modelo. Chamou de caro. Ao contrário, eu sou barato demais. Meu sonho é ter esse ticket aí. Gente, o Purple é um ótimo custo-benefício que a gente vai fazer. Não, mas é a dinâmica de venda. É outro modelo.
E aí, no nosso caso, o que a gente viu? A gente falou assim, pô, a gente colocou um ticket baixo porque a gente queria testar um tanto de coisa, premissa, produto, modelo e tal. Perfeito. Chegou num ponto e falou assim, cara, a gente gera resultado pros outros, funciona, show de bola. Me sinto confortável de aumentar. Isso, né? Agora a gente precisa aumentar. E a gente fez um aumento proporcionalmente muito grande. Por quê? A gente aumentou o ticket e o Merlin tem um lance de quanto que você usa, né? E a gente reduziu o quanto a pessoa pode usar. As escadinhas. Assim. Isso, então meio que assim, eu dobrei o preço e dividi e cortei pela metade o limite. Sim. Então proporcionalmente aumentei 4 vezes essa relação, né? A gente fez isso com o Purple também, sabia? Então, e é bom porque você calibra a percepção de valor das pessoas e quanto aumentou e tal. Cara, quando a gente fez isso, aí a gente, beleza, só que eu preciso fazer para aumentar o preço, para fazer isso tudo. Pô, eu preciso de mais funcionalidade, eu preciso melhorar um negócio aqui. Eu preciso valer a pena. Preciso valer a pena. Eu preciso de um público específico, porque nem aquilo ali não vai caber para todo mundo, então tem que escolher para quem que eu vou fazer e tal. Moral da história, a gente está desde julho, ali mais ou menos. De julho até dezembro, a parada é ticket médio. E aí a gente melhorou várias coisas, criou algumas funcionalidades pequenas novas. Melhorou o fluxo, as pessoas, o tipo de approach que a gente está fazendo para a venda. E agora, que vai ter um evento nosso essa semana, o Gambi Day, né, o dia da gambiarra, a gente vai lançar uma funcionalidade nova. E essa funcionalidade... Spoiler, vai chegar, quinta-feira. E aí, essa funcionalidade, ela vai para o plano mais caro. Porque, para vocês terem uma ideia, meu ticket médio antes era uns R$120. Mês. Esse plano começa em 600 e pouco. Então eu vou começar a puxar, a ideia é puxar a gente para mais preço. Cara, o ACMO do Slack me falou que a proporção ideal é 1:39, sabia? De preço? É. Dos eu não fiz essa conta não, mas talvez esteja por aí. Ele já foi Zendesk, enfim. Ou Bill McKayes, né? Mas enfim, a gente não tem tanto esse foco em uma métrica, apesar de que a gente já fez essa escalada de ticket médio. Eu olho o dinheiro. Como eu falei, caixa. Então, é a métrica. A minha métrica é isso, exato, né? Tipo, como CEO. Aí o time, eu tô colocando a mentalidade bootstrap neles, porque eles têm dinheiro, né? Mas aí não podem usar. Então, sem diligência. Tem que usar com sabedoria. Não, você tem que, fazer uma conta de bootstrap, entendeu? Certo. Então, assim, vou fazer esse evento. Falou, tanto lugar. Qual que é que volta? Não, porque aí eu vou ter tantas pessoas dentro do ICP. No último evento a gente converteu tantos de sei lá quanto, esse foi um de tantos touchpoints dos que converteram, em tanto tempo. Tá bom, então vamos gastar isso. Esse evento X, investimos R$100 mil, voltou direto ou indiretamente isso. 500. A gente consegue... mas é menos o que voltou exatamente e é do tipo, vieram tantos, converteram tantos em tanto tempo, porque aí eu consigo falar assim, então se eu gastar mais para ter mais tanto... Isso. Né? A conta eu fiz para estar aqui, inclusive. Então. E aí, por exemplo, cada time vai desenvolvendo as métricas para eles poderem fazer essa argumentação. E na prática, a gente até debateu isso na última reunião de todo mundo junto. Como que você escolhe as métricas que você vai reportar? E é tipo, cara, como que eu provo como que eu vejo, provo e vejo se o que eu estou fazendo está evoluindo? Então, a primeira coisa que você tem que saber é o que é evoluir. E eu falo muito que em métrica de branding você tem que fazer uma engenharia reversa. Qual é o resultado que você quer? Ticket médio? Sim. Vai voltando até o que você precisa fazer de marca para esse ticket médio aumentar. E aí você planeja, né? Então, o comercial, como é que eu sei se o comercial está evoluindo? Eu tenho que vender mais, tá? Mas como é que eu tenho que vender mais? Vai ter que chegar mais lead qualificado, Então, eles vão vendo essas coisas do caminho e aí a gente vai achando problema. Então, estamos muito dependentes de TikTok. Vamos diversificar a fonte de chegada. Ô Gutinho, mas então, é que na prática é a mesma coisa. MRR. É porque, assim, no nosso caso, quando a gente fala que é ticket médio, aí vem, o que o produto precisa mudar para ajudar nesse negócio? O que o marketing precisa fazer diferente? Mas aí isso vai para roadmap ou você transforma em métrica também? Não, que um produto, pelo menos, é muito, muito complexo você tangibilizar rápido. Mas ficou muito assim, cara, beleza. O grande objetivo é esse, pode ser MRR. O nosso, depois do ticket médio, que é um lance agora até o fim do ano, aí vai ser ativação e engajamento master, assim, porque a gente viu... do produto. De usuário, porque a gente começou a ver que teve umas escorregadas de retenção. Mas, de novo, não vou sair mudando tudo na louca, mas o mais importante aí é você
quando você define essa clareza que você quer, aí todo mundo pensa como que eu posso, tipo, contribuir para esse negócio. Essa obsessão em melhorar uma coisa, eu acho que pra gente é um negócio que faz muito diferença. E outra parada é o aprendizado. Então, por exemplo, na reunião, a gente tem 2 reuniões de time todo, uma na segunda de manhã e uma na sexta à tarde, né? Abre e fecha a semana o time todo junto. E na sexta tem um quadro, eu troco, tipo, o background do Zoom, do Hangout, com o nome do quadro. E aí tem um que a sexta passada eu não sabia. Então, tem algumas coisas que, assim, a gente precisa descobrir o nosso ICP. Não é exatamente métrica, mas o comercial vem toda sexta. Trazendo informação. A pessoa falou isso, falou aquilo. Esse cara deu, esse cara não deu, esse churn, a gente não sofre com churn ruim. Então, assim, acho que quando você fica muito de olho na métrica, churn ruim, quer dizer, churn de cliente errado. Pessoas que estavam fora do teu padrão. Exato, a gente fala, tá, que bom, a gente testou e aprendeu que esse tipo de empresa não vende, já é o terceiro desse tipo que vai embora. Aí tem um que é muito tipo, vai embora, a gente fica, não, que fizemos errado, aí a gente ficou obcecando. Mas se você fica muito no início com essas métricas de conversão no funil de vendas, por exemplo, você pode ficar obcecado em umas coisas que fazem a pessoa entrar e tal, que não é ideal, ao invés de pensar assim, não, o que você precisa realmente, de fato, é provar o teu processo comercial, sabe? Eu tenho muito medo quando você fica vítima de uma métrica. Métrica de vaidade também. Não só métrica de vaidade, que aí é uma outra seara pra gente entrar aqui, mas marketing tem que entregar lead para vendas precisa ter um número de X qualificados. Aí você cria métricas e incentivos que vão um contra o outro. Aí fica aquela velha briguinha de marketing. Mas eu entrego os leads e vendas não vendem. Aí vem vendas e fala, os marketing só entrega lead ruim. Ou então você conseguiu entregar o lead, você vendeu e o cara deu churn no primeiro mês e nem te pagou o payback do teu custo de aquisição. Então, se você não desenha bem essa árvore de incentivo e você tem o time hiper otimizando para uma métrica só dele e não do todo, que pra gente que consegue ver um pouco mais alto nível da árvore de métricas, mais floresta é um pouco mais óbvio, você perde um pouco dessa sensibilidade. Então, a gente fala dos times de produto para eles não terem churn. Cara, tem cliente que é melhor da churn, que é o cliente que vai pagar baixo, tá fora do ICP, vai chamar muito suporte porque ele quer uma coisa só para ele, e foi uma venda que aconteceu meio... Putz, eventualmente não era para ter acontecido. A gente não tem nem meta. Nenhuma meta. Nenhuma meta? A empresa não tem meta. É meio Basecamp assim? Não temos nenhuma meta de propósito? Basecamp é assim. É porque, como é que eu sei lá? Como é que eu vou, anti-product market fit, falar que eu tenho uma meta, que o comercial tem que vender tanto? Eu não quero que ele venda para o cliente errado. Eu não quero que o SaaS fique implorando para alguém fora do ICP ficar lá, entendeu? Porque tem meta de churn. Atrapalha um pouco, né? Não force um caminho errado, né? A gente é meio hippie nesse sentido, assim, sabe? A gente tem uma perspectiva diferente, assim, talvez... A gente tem as metas muito mais para forçar a cabeça a achar o growth hack ali para chegar no negócio. Então, por exemplo, assim, a gente coloca um determinado número que é difícil, mas não é possível. Só que aí, esse é o ponto, assim. A ideia não é tanto, por exemplo, não é tanto a gente bater ou não a meta, e sim, beleza, eu posso fazer uma venda ruim de vez em quando. Se eu não, o problema é se eu não percebo e aprendo com ela. Então isso a gente vai vendo, a gente está percebendo alguns perfis ali que não são tão legais quanto outros. Beleza. Então isso a gente vai calibrando. Pra gente é muito mais sobre como que a gente força a criatividade, né? E aí, por exemplo, tem algumas coisas que, a gente sabe jogar bem um jogo de comunidade, né? Que a gente já fez lá no GLA. E eu falei assim, cara, pouca gente sabe jogar esse jogo direito. O Merlin cresceu muito por causa do GLA, que é a empresa de educação, né? Pra quem não conhece, que tem uma comunidade grande. Eu falei, vou fazer de novo essa estratégia, só que comunidade, especialmente, não é curto prazo também. Porque não é de uma hora para outra que você tudo. Então, aí a gente começou um negócio, e aí, por exemplo, o projeto, vamos botar assim, o projeto comunidade não tem meta. Ele tem algumas etapas que a gente quer ir alcançando como progresso, mas exatamente por isso. Porque ali, como é um negócio de longo prazo, se eu forçar a barra e socar gente ruim para dentro, por exemplo, da comunidade, eu mato o negócio. Então, o RIP ali... Eu acho que tem um equilíbrio interessante nesse sentido. Por isso que eu não discordo... Eu não acho que é hippie. Depende muito do senso crítico de quem tá junto. Tem gente que vai pegar, não tem meta.
churrasco, tô tranquilo. Não, essa pessoa não existe numa empresa de 10 pessoas, não tem entendeu? como, né? Você consegue falar assim, ó, a gente não vai ter esse indicador aqui como meta, mas a gente tem esses guidelines aqui para seguir. Mas é porque a empresa ela muda conforme ela cresce, sabe? Então, quando você tá todo muito em aberto, eu não quero amarrar e falar, eu não sei, a gente muda muito, muito rápido. Então, assim, é um time que eu sei que está preocupado, que tem que entender a visão do negócio, etc. E no futuro, quando começa a ter aquelas pessoas que não se importam tanto e que querem seguir processo e tal, aí é outro perfil de time. Aí tudo bem você ter meta, sabe? Talvez tudo bem, não sei, vamos ver. Mas sabe o ponto hoje? Um dos motivos da gente escolher ser bootstrap e é exatamente a gente poder criar o ritmo que a gente entende ser necessário. Então, se a gente no meio do caminho entender que tem que ajustar alguma outra coisa e para isso tem que ajustar a meta, bom, só depende da nossa decisão ali. Aí, óbvio, se você consegue bons investidores, ou especialmente os anjos ali, talvez ainda isso flua bem. Você está na sua própria corrida. Mas assim, a gente cresce, tipo, pelos benchmarks de mercado no quartil do topo. Só que eu não viro para o meu comercial e falo, você tem que vender tanto esse mês, entendeu? A pressão é mais implícita e a pessoa sabe e ela quer correr atrás. Tipo, cara, a gente quer resolver como é que mede branding, sabe? Do mundo todo, o quanto antes. Essa pergunta curiosa que você colocou de medir branding, porque a gente fala de métrica de SaaS, a gente está acostumado a falar de churn, a gente está acostumado a falar métricas financeiras que a gente falou. Medir branding. Aí eu tô falando mais da atividade fim da Purple e menos da cozinha. Como que você acha que isso se encaixa num todo de um SaaS ou de uma companhia mais recorrente? Então, essa lógica do... Primeiro que dá para medir, né? Tipo assim, sim. Eu acho que essa é a primeira... Se não desse, não existia. Mas é porque as pessoas acham que tudo se mede necessariamente no financeiro imediato. E nem tudo é financeiro imediato. Algumas coisas são uma cadeia, né? Tipo, eu lanço uma feature, eu aumento o preço e tal. E aí bate o dinheiro no caixa. Então, desde que você entenda como que aquilo vira dinheiro, você tem que medir os passos todos do processo. Você precisa encadear os indicadores a ponto de eles desembocarem naquele financeiro principal. Exato. Então, a gente pegou, assim, como é que a gente começou? A gente foi lá, academicamente, todas as coisas que a gente sabe que estão atreladas a resultado, porque um monte de gente já fez essa pesquisa. Isso aqui, quando você se identifica com a marca, eventualmente você... Tem um impacto X ali. Sim, paga. Tem preferências, tem um ticket médio maior. Então, a gente mede identificação, preferência, relevância, disposição a comprar, lealdade, o quanto que a pessoa compraria múltiplos produtos. Então, a gente já mede coisas desse tipo, que os nossos clientes vêm bater no resultado. Às vezes um mês depois, às vezes uma semana, às vezes um pouco mais. Então, tem essa conexão. E aí, a gente faz um brand score, tem outras métricas. Então, até você falou assim, métricas de vaidade. Voltando num ponto de antes. Por exemplo, rede social. A gente não é uma coisa que a gente mede, mas a gente sabe a conexão de rede social. Sim. Cara, tem clientes nossos que têm conexão direta com download. Tipo, em 1 a 2 semanas. E no Purple a gente está começando a entender o tempo entre a ação e o resultado e a conversão. Então, você tá falando ação assim, de branding. Tem uma ação e aí essa ação porque no Purple uma coisa de brand lift ou alguma coisa assim. Isso. E aí você sabe que daqui a 2 semanas, mais ou menos, vai ter uma ação... Tecnicamente não é brand lift, mas é esse conceito, né? Então, a gente pega comportamentos do consumidor que são vaidade, só que não são. Então, assim, depende da marca e depende da tua marca. Sim. Tipo, tem marca que compartilhamento gera em 1 semana download, em 1 mês, em 7 semanas. Então, a gente começa a ver esses impactos diretos. Então, assim, o que você vai medir? Se você quer medir compartilhamento porque você quer ver o quanto seu conteúdo está reverberando, é vaidade. Mas se você entende que para o seu modelo de negócios, para o nosso modelo de negócios, compartilhamento de TikTok gera levantada de mão. Eu olho o compartilhamento de TikTok. Claro. E precisa. Então, ponto. Então, agora, assim, antes eu olhava porque, olha, uma galera compartilhou. Aí isso é vaidade. Entendeu? Então, eu acho que a parada de branding e qualquer coisa que não é comunidade, etc., que não é diretamente ligada a um comportamento. Então, quando você faz uma coisa que é ativação de venda, todo o resultado daquilo ele é concentrado no tempo imediato. Tempo, né? Então, a pessoa está procurando um negócio, você apareceu na cara dela. Ou ela vai comprar ou ela não vai comprar. Então, todo mundo que foi exposto é binário. Sim ou não, a pessoa agiu. Tem outros tipos de coisa que eles vão depositando. Então, é tipo uma escadinha. Então, esse que é imediato, ele vai a 0 quando a ação passa. E tem outros tipos de coisa que eles se compõem e se somam na cabeça da pessoa. Então, esse você precisa entender lag de tempo e o comportamento. Porque um pedacinho é imediato. Porque, assim, você gravou um podcast.
as pessoas que de fato estão precisando comprar o que quer que seja que cada um de nós aqui vende, talvez elas... Tipo, vai funcionar como uma performance também. Mas o resto fica... talvez fica. uma reunião daqui a um ano, o cara... Você fala Exato. que negócio do podcast, e aí... Aí, se você tem um esforço recorrente de podcasts e presença em eventos e você consegue medir isso ao longo do tempo, eu consigo te falar o quanto que isso está te trazendo de resultado em quanto tempo. Aí você consegue medir, tipo, se o volume de audiência... se vale a pena. E o quanto de audiência te gera de conversão em quanto tempo. Tá? Essa é a inovação do Purple. Eu gosto de fugir um pouco dessa coisa do efeito só de primeira ordem, que é um efeito meio mídia paga aqui. Comprei o Google Search, ele pesquisou desentupidor de pia 24 horas, ele vai me achar, ele vai comprar, beleza. Mas tem coisas que de fato você vai construir autoridade em B2B, por exemplo, que a gente estava falando. Cara, de software de branding a software de marketing a fintech, meio de pagamento, você tem reputação, credibilidade, etc, que você vai construindo aos E aí poucos os bons profissionais de growth, eles entendem que tem coisas que você faz no longo e coisas que você faz no curto. E os de branding também. Então você tem que poder fazer umas campanhas de marcas voltada a resultado imediato e ajudar, porque a pessoa ela converte, você está buscando desentupidor de pia, você pegou um negócio que é completamente sem marca, né? Sim. Mas você vai lá... Inclusive a palavra-chave mais cara do Google. Então, de pia. mas aí você vê o negócio da, sei lá, Spice, e aí você já tem a marca deles na cabeça, e você ativou aquilo, você vai reagir mais rápido com menos cliques, então você fica mais barato na performance. Gôndola, você vai ficar ou na gôndola. E tem gente de growth que faz branding muito bem, porque então assim, essa coisa do curto logo branding performance, já vamos desmistificar. Eu e a Guta aqui, a gente resolveu esse problema no mercado. Gente já resolveu. Nós dois aqui. Tem um... Assim, eu acho que para quem ainda, sei lá, é cético de alguma forma, eu acho que é bem simples de entender, assim. Hoje, o maior ativo do mundo se chama a atenção das pessoas. Né? As pessoas mais inteligentes do mundo estão disputando, criando os mecanismos, algoritmos para isso. Quando você faz esse esforço de marca, de um modo geral, seja no curto, longo, médio, prazo, tanto faz, você ganha segundos a mais da atenção das pessoas. E esses segundos a mais, se você sabe usar ele bem, aí com performance, com copy, com site, com produto e tudo mais, você pode se dar bem. Se você tem uma marca legal e todo o resto é uma bosta, inclusive dificilmente você vai ter uma marca legal, porque no tempo isso não dura. Mas, tudo compõe, né? Mas, por exemplo, a coisa que a gente vê que é um impacto mais direto pra gente, de todo o trabalho que a gente faz, tanto via GLA, com educação, quanto as coisas do Merlin, e a brincadeira lá do gambiarreiro profissional e tal, é atenção. E eu chamo de boa vontade. Tipo, o cara ele tem boa vontade de experimentar um pouco mais. Do tipo assim, ele... vou dar uma chance, pelo menos. Deixa eu olhar. E, cara, essa guarda baixa é branding. Quantos produtos não se dariam bem se a pessoa tivesse a boa vontade de gastar um tempinho a mais? Só que se ela não faz o trabalho prévio ali, não vai, sabe? Eu tô indisposto, não tenho vontade do negócio. Cara, se você num dia é exposto a 100 marcas, jogando para baixo, 1000 marcas, né? Já vi 2000, já vi 300. E você, imagina, você entra no supermercado e tem 50 mil SKUs. Como é que um ser humano entra num negócio que tem 50 mil SKUs e sai em tempo de viver o resto da vida? Você não viu tudo, né? Como é que você vê 2.000 comunicações e ainda assim tem atenção... E compare, consegue assimilar. Porque você não percebeu, você vê um monte de coisa que você nem lembra, né? Então, o que a boa marca faz? Ela ativa essa memória, essa rede neural na tua memória e fica ativando aquilo para você ter aquilo na cabeça, porque alguma hora você vai precisar daquela categoria. Então, é esse o papel da marca. E aí, qual que é o papel de growth? Descobrir essa hora e aparecer na cara da pessoa. Exatamente. Ativando todas as coisas que você já construiu. De eu sou para esse público, eu significo isso, etc, etc. Sim. E aí você aparece lá falando, olha, tudo aquilo que você já sabe, aqui. Aí você fala, nossa, eu de fato preciso disso. Eu estava lendo o Positioning da April. Muito bom. Se chama Obviously Awesome, o livro, eu acho. Não, esse não é da April, eu errei a autora. É Positioning de uma outra moça. Tá. E ela fala, se a Nike lançasse um hotel, você saberia exatamente o que esperar. Se a Hilton lançasse um tênis, você não ia saber o que esperar. Exato. Porque todos os atributos que ela foi construindo ao longo do tempo. Exato, e isso economiza o teu tempo, você compra mais rápido, que é o que tem um outro ponto, que é uma vez que você vem com um negócio... porque assim, a gente está falando muito do B2C aqui, do mercado e tal, porque eu acho que é fácil das pessoas
tangibilizarem no dia a dia delas. Só que no B2B e nesse Muito mundo bem, startup... Vamos trazer para software. É um pouco mais... Assim, eu acho que não sei se é mais importante ou é diferentemente importante, porque se você vem com um conceito novo, de novo, a pessoa precisa te dar a chance, ou se dar a chance de... Deixa eu ver o que esse cara tem para me falar. Deixa eu ver o que é K-Tech. Deixa eu ver o que é esse tal desse Purple. Não entendi nada do que é o Merlin. Então, eu preciso... Tipo assim, o sabão em pó, você ainda sabe o que o negócio faz. Então, você pode tomar uma decisão ali de um outro jeito. Mas se a gente vem com soluções que são diferentes do habitual ali da pessoa... Você não tem muito comparável, você não tem muita categoria ou não faz parte ali do dia a dia dela e tal. Se ela não tiver esses segundos a mais, se você não tiver esses segundos a mais com elas ali, dificilmente você vai conseguir pregar a palavra, né? E é por isso, inclusive, que o lance do inbound funciona muito bem para esse tipo de questão. Por quê? Porque ele começa do outro lado da história, que é do lado educacional, da dor e tal. Então, não vou falar de marca, eu vou falar que, eventualmente, você está vendendo menos. Eventualmente, você diminuiu suas vendas, você vendia bem, parou de... Sei lá, qual que é o problema. Aí você fisga a pessoa primeiro pelo que ela já sofre e já chama a atenção dela. Aí depois você entra como a solução do negócio. E aí, olha outro ponto, né? Quantas vezes na vida você já comprou sabão em pó? Sei lá, né? Muitos. 200. Quantas vezes na vida você já comprou gateway de pagamento? Então, assim, o lock-in é muito longo, né? Você fica além do... Assim, tem lock-in e tem, assim, quantas vezes você para olhar? Você não tem familiaridade com essa categoria. Sim. Você não tem... Assim, as janelas são poucas, né? Então, você não pode perder a janela. E aí a performance pode até aparecer, mas nessa hora a pessoa já tem um set de quem ela considera. No B2B você não quer fazer besteira, seu medo de fazer besteira é muito mais alto. Ninguém foi demitido por contratar IBM. Né, que resume. Então, assim, tem muitos níveis em software que tem muita gente que acha que, eu vou fazer um produto e pronto. Cara, o Product Market Fit tem o Product e tem o Market Fit também, sabe? Então, assim, você precisa do outro lado da parada. E mesmo o que você tem de produto ou de modelo de negócio impacta diretamente nas métricas que você vai acompanhar, desde volume de lead, quanto que qualifica ou não qualifica, seu tempo de venda, seu ticket médio. Então, pro mineiro, que é um ticket médio ainda relativamente barato, ele vai precisar conseguir 1 milhão de consumidores para ter uma massa crítica, que talvez a K-Tech, por ter um ticket médio mais elevado, que é super específico, vou precisar de 1000. E aí é outro tipo de venda, outro tipo de esforço, marketing, dinâmica. É bem distinto. Você quer explicar o que a K-Tech faz, para quem não sabe? A lei já explicou, não pagar de circunstância, mas basicamente infraestrutura para serviços financeiros. Banking as a Service, você quer construir o Purple Bank, entendi. Doc, Pix, tudo, oferecer crédito. Vou construir o Magic Money. Oferecer crédito para os gambiarreiros, a gente consegue antifraude de onboard, enfim, toda a parte de a cozinha, o back office, a parte de automação, a gente faz toda essa parte de fundo de investimento, a pagamento, a crédito. Então é super específico, o mercado é pequeno, não vou fazer uma coisa para atingir milhões de pessoas, mas eu vou também você decide uma vez na vida da empresa. Exato. O custo de troca é muito grande. Ninguém vai falar, putz, acho que lançaram uma feature lá no cara do lado, É muito complexo. É muito complexo e é bem regulamentado e tal. Então é uma outra estratégia que você faz de... Mas tem métricas que são as mesmas, obviamente, as financeiras, e aí você vai ver o quanto que você tem de usuário ativo, para mim vai ser em quanto de crédito que eu giro, em quanto de conta que eu estou fazendo. Mas você tem sempre um indicador de acompanhamento de como o seu produto está saudável para além do seu canal de aquisição. Boa. E o seu negócio, por exemplo, se beneficia, nem se beneficia, ele precisa, cara, ter marca forte porque você precisa ter credibilidade e segurança. Sim. Se o cara não sente firmeza, ele prefere pagar o dobro no vizinho, mas não arriscar com você. Mexendo com o dinheiro das pessoas, Exato. Das companhias, então não tem como não ter uma marca sólida. Assim. Exato. E eu recomendo muito um software para você medir, chama Purple Metrics. Porque nas instruções do roteiro, a gente não pode fazer jabá da nossa empresa. Dos outros a gente pode.
aqui! Olha o hack. Para mais hacks. Achei o buraco. Para mais hacks. Para mais hacks, assine o GLA. Exato. Só nessa você aumentou em 45% o número de inscritos, o Pipe da Guta já fez assim, já ficou excelente. Eu tenho uma pergunta para a Guta, até retomando um pouco o que você falou da reunião que vocês fazem de sexta e que os times levam aqui alguns chega dados, mais perto, você tá sem voz já, coitado. Acabando. Ela foi no Tomorrowland. Perrengão. Queria que você contasse pra gente uma situação em que uma análise de dados te trouxe insights importantes que beneficiaram a empresa, uma empresa de modelo recorrente, enfim, a Purple, para tomar alguma decisão ou para mudar alguma rota, para fazer alguma mudança estratégica, enfim. Algum insight, alguma coisa que o time trouxe, algum cliente. Legal. Eu acho que tem uma que é muito óbvia, assim, é meio idiota até. Mas a gente foi calcular a taxa de confiança do Purple. E aí a gente percebeu no início, assim, né? Porque a gente não sabia quantas pessoas iam responder, etc. E aí a gente falou assim, tá, a gente entendeu agora a quantidade de respostas que você tem que ter. E aí isso muda um pouco o perfil de empresa que compra. Taxa de confiança você diz de margem estatística, de confiabilidade. Isso, a taxa de confiabilidade, É porque a gente vende pro povo de marketing que não gosta de número. O lado que não gosta de número é quem compra o Purple. Então a gente facilita a linguagem de algumas coisas, sabe, pra galera entender. Mas o quanto que você tem meio que certeza que aquele negócio dá para confiar e tomar uma decisão. E aí a gente... Isso e o comportamento de resposta, porque o Purple, o Purple que dá para comprar, ele coleta, tipo, essas coisas que eu falei de rede social, são os testes que a gente está fazendo das futuras. Ainda não lançou, só para quem é cliente, né? Ele coleta pesquisa. Então, quantas perguntas uma pessoa responde? Isso afeta como a metodologia de pesquisa que a gente faz. Qual a primeira pergunta que você faz para a pessoa responder por mais tempo? A ordem das coisas muda alguma coisa? Então, tipo, a gente fica muito noiado nisso. Até porque, assim, você está contratando uma empresa para fazer pesquisa. Você espera que essa empresa rode, né, essas coisas. Sim. E aí, qual é a confiabilidade? O quanto que isso bate depois nas métricas de fato. Então, a gente fica muito noiando nisso para poder... E aí, isso muda a metodologia de pesquisa, que muda o perfil de cliente. Então, acho que tipo, tem umas derivadas assim, né, da análise de dados, que é legal. E se muda o perfil de cliente, vai mudar teu perfil de go-to-market, vai mudar Exato, vai mudar o ticket médio, porque vai mudar o formato de venda, o esforço que a gente gasta, o quanto a gente gasta para vender. Aí você tem que aumentar o ticket médio, o quanto que eles querem de suporte, aí você tem que aumentar o ticket médio. Então, tem diversas coisas. Embarcando na pergunta da Lê, eu queria entender um pouco como é que vocês fazem de rotinas de métricas. Você falou da sua reunião de segunda e sexta. O que vocês têm de rotinas de métricas com os times? Se é todo dia, se não é todo dia, quem participa, quem não participa, todo mundo dentro da empresa tem uma métrica pela qual responde. Como que funciona? A gente tem reunião financeira na terça, essa não, porque eu estou aqui. Que aí, fugiu. Fugir, que aí são as métricas de fluxo de caixa, uma vez por semana. E eu dou uma olhada também. Aí, reporte de investidor vai uma vez no mês e um de quarter, no fim do quarter. Aí já entra um pouco mais métricas, mais de uma janela mais ampla. E aí, cada time tem algumas métricas. Então, o marketing vê leads qualificados e as interações dos nossos canais de vendas. O comercial vê a saúde do funil. CS vê acesso, então quem vê o uso do produto tal é CS. Usuários por empresa, quantidade de logins na semana, churn. E aí o time de produto é quem ainda está menos rodando por métrica, porque a gente está muito... a gente tem um roadmap e a gente vai entregando as features. Agora a gente está começando a olhar, porque a gente está começando a voltar em features que já existem para melhorar elas. Aí eu consigo ver. Mas muito assim, calor, mapa de calor, feedback de usuário qualitativo, sabe? Ainda meio... não tem tanto volume. E o time de tech tem a velocidade ali das tasks e a qualidade do processo de desenvolvimento mesmo. A gente... Quantas pessoas são lá? 11 comigo. Somos em 5. 6 comigo. 2 founders e 9.
E lá a nossa lógica ainda é assim, um problema por vez, como eu estava explicando. Aí, naturalmente, a gente tem as reuniões semanais, onde acompanha as métricas principais. E aí vem de rotina, né, de MRR, de novo MRR, né, das novas vendas ali aquele mês. E aí, o que está acontecendo nas métricas específicas? Então, por exemplo, a gente olha o ticket médio, por exemplo, COGS, margem, essas coisas. Cara, não olha toda semana, porque não vai mudar. Não muda, Não muda. O que muda? Quando a gente precisa fazer alguma melhoria, ou, por exemplo, no caso da funcionalidade nova que a gente está fazendo, tem uma robustez grande ali de infra e tal. Então, ela vai ser mais cara, na verdade. Ela aumenta o COGS. Ela pode desenfrear em custo de... Não desenfreia, mas ela aumenta. E aí é um negócio meio novo pra gente. Então, a gente vai precisar olhar muito mais pra gente entender se as previsões que a gente fez ali estão fazendo sentido. Então, muito mais por cautela, porque a gente já sabe que vai ter um incremento ali, mas ver se está tudo sob controle. Beleza. E aí tem algumas métricas que a gente olha também nessa de semanal. Assim, todo mundo tem um dashboard lá no Metabase, todo mundo olha tudo. E aí a gente olha, além disso tudo que eu falei, churn. Então, se alguém pediu churn, a gente olha inadimplência, porque a gente vê, assim, às vezes tem gente que tá usando, ou às vezes e aí ficou inadimplente, basta conversar ali, se resolve, alguma tretinha lá e tal. Esqueci de pagar, é raro, mas acontece sempre. Cara, é que a gente só aceita cartão de crédito. A gente não tem esse problema. Mas às vezes bate, seja no limite, algum recusa lá. E teve um que a gente começou a olhar mais recente, que foi um negócio bem legal, ainda, de novo, como eu falei, virando o ano vai ser a nossa grande obsessão, mas a gente já está de olho agora, que é o potencial churn. Então, são pessoas, por exemplo, que... são dois, potencial churn e potencial upsell, mas o upsell ainda é uma oportunidade. Mas eu tô mais de uso. Tipo, se o cara não loga nas últimas 3 semanas, eu posso ter certeza que na quarta ele vai dar churn, uma coisa assim? É menos sobre certeza e mais assim, a gente precisa... A dinâmica do Merlin é muito simples. Você vai colocar um chatbot no seu site, um quiz ou qualquer coisa, e as pessoas vão responder. Tão simples quanto isso. Então, se as pessoas começam a interagir com o seu bot ou com o seu quiz, você fica feliz e eu fico feliz e tá tudo certo. Se você ou não construiu, ou construiu e não publicou, ou construiu, publicou e não está gerando resultado, a gente fica de olho aqui. E aí a gente começa, quem são esses caras do plano mais caro ao mais barato, ou até o gratuito, porque tem o gratuito. Então, se o cara tá no gratuito e não fez nada disso, cara, paciência. Não é o primeiro que eu vou olhar. No futuro eu quero que esse cara, ative, use e tal. Sim. Mas hoje eu tô preocupado que às vezes o cara que paga 629 lá, que é o plano mais carinho lá que a gente tem, e, demorou 2 semanas e ainda não construiu. Vai ser ou construiu. Você mandar um push ou você ligar e falar, você precisa de uma ajuda? Exato. Ou mais automatizado, ou menos e tal. A gente hoje não tem, né, essa camadona de serviço. Então, tem as pessoas, e por isso que a gente não vai falar com todo mundo, mas dá para pingar 3 ou 4 ali. Então, assim, de um modo geral, toda semana a gente olha isso. E aí tem um lugar que apita pra gente esses riscos. Então, basicamente, é uma query... Automatizado com o Merlin? Esse não é... sabe um negócio curioso? O Merlin tem um back-office, né? Onde a gente faz o controle das coisas. E aí... Então, o Merlin tem um ajudante, né? Que esse back-office ajuda a gente. O ajudante do Merlin é o Salabim. Então, até o nosso back-office, que ninguém sabe, tipo assim, não faz diferença para as pessoas... Tá na URL. Tá na URL, inclusive. Salabim, eu não vou falar o que é, mas é isso, né? Mas eu te cortei. 1, 2, 3, 4. Admin 1, 2, 3, 4. Mas a moral da história ali a gente tem as principais e, cara, tem as colaterais, que é muito mais pra gente ver se tem alguma coisa saindo do controle. Se sair do controle, o que aconteceu? Tem um churn muito alto, ou uma galera entrou e não tá usando, aí a gente pode pausar vamos chamar, a operação ticket médio, mas para endereçar um incêndio, né? Hoje, assim, é raro os incêndios. Às vezes é um ou outro cliente pontual que, um cliente... Muitas vezes tem
muitas vezes não, de vez em quando tem alguns clientes, você fala assim, cara, esse cara tem tudo para arregaçar, porque ele tem muito volume, tem tráfego, é esperto, e às vezes é isso, travou no dia a dia, só o fato de você dar um ping e ajudar ali, pronto, tira o nó e vai. Do marketing de lá e o cara novo não viu. Esse é o maior problema que a gente tem. A gente também. Hoje a gente tem um sponsor muito forte, que é quem leva a gente. O Gambiarreiro. O Gambiarreiro. Esse cara trocou de empresa, porra, é bom porque ele leva a gente Ele para outra empresa. lá, é. Mas a gente já teve alguns churns porque às vezes a pessoa não... Quem fica, né, às vezes não entende o jogo ali e tal. No meu caso não é ruim não, porque pro cara trocar é muito complexo. Então ele implementou um negócio de uma esteira de crédito, ele vai implementar em outro lugar, só que a minha vai ficar lá. Vai ficar lá, Ninguém vai querer mudar, tá funcionando, tudo bem. A gente é muito easy in, easy out. E é um pouco Eu também, não quer, vaza. Mas é um pouco da premissa... Não, liga no 0800 e fala com 6 pessoas e aí você... Mas essa é uma premissa também da história da marca, dela ser uma marca muito amigável, né? Então, o Merlin, ele como é que fala? Ele tange ali a infantilidade. A gente tem que tomar cuidado para não ser infantilóide. Assim, você pensa que seu produto, ele facilita um fluxo de automação da comunicação. Isso. Como é que a sua comunicação vai ser truncada, né? Então. Só que assim, a gente tem que tomar cuidado para não ser infantilóide, né? Claro. O problema. Mas tudo que a gente fala é assim, cara, as pessoas têm que gostar da gente. Tem que gostar da gente. E, pô, se eu empolgo uma burocracia demais, não tem problema ter algumas coisas. Eu acho que hoje fere os princípios ali que a gente tem. No Purple é tudo bonito. Pode ter nada feio. Aí tem uns gráficos que ficam feios, aí a gente fica horas. Nossa, será que a gente vai tirar a informação? Que tá feio. E a gente fica... Sabe um insight exatamente em cima disso? Quer dizer, o contrário disso, mas em cima nessa filosofia, que é... A gente sacou que o nosso... Esse aqui, ó. Não sei se a câmera vai pegar. Que é o gambiarreiro profissional. Que é o cara, velho, que faz a integração, que liga, que combina isso aqui com isso aqui. Quando a gente vai entrevistar, quando a gente entrevistou essas pessoas lá atrás, a gente viu que essas pessoas preferiam muito mais novas integrações, tutoriais, porque esse cara lê tutorial, do que uma UI e as coisas bonitas. Então, no nosso caso não, porque eles tiram print para botar no relatório. Então, e aí... vai virar PPT. Não, então, assim, a conclusão conheça seu público. Exato. E tem certo e errado aqui, e eu me importo muito com o lado o aspecto visual das coisas. Muito. Desde, a Guta sabe, lá do estúdio, do cenário, eu sou chato, eu olho tudo. Cara, o Merlin me matava por dentro, só que aí eu tinha que abstrair o que era minha vontade do que era a vontade do meu usuário. A gente se dá o direito de escrever errado algumas coisas, alguns termos, tipo, confiabilidade. Tipo, é índice de confiabilidade? Não, é a confiança nesse número. Porque resolve. Resolve. Sim. Exato. Mas essa... E aí, de novo, né, a gente vê num clichêzão, né, que é conhecer o seu cliente, o seu público e tal, mas exatamente isso. Então, eu pessoalmente me importo com o aspecto visual das coisas, mas eu entendi que o meu público, pelo menos naquele momento, cara, o cara queria, por exemplo, vou dar um exemplo bem técnico, um webhook mais robusto, para ele fazer umas integrações melhores. E até hoje a gente só tem um dev lá no Merlin. Então, a gente é ultra diligente com essas escolhas, porque é isso. Ou o cara vai melhorar a tela, ou o cara vai fazer o webhook. São escolhas o tempo todo. E aí a gente consistentemente via essas melhorias. Aí, com o tempo, a gente falou assim, bom, agora a gente está crescendo, a gente não pode ser visto mais aí como ferramenta fundo de quintal, como aí sim, como gambiarra, porque nesse caso ninguém quer contratar a gambiarra. Todo mundo quer fazer a sua, mas quer fazer com qualidade, né? Substituir a gambiarra. Aí agora a gente volta para ir começando. Ainda tem muita coisa para melhorar, mas se você comparar com o início A gente tem 3 front-ends e eles já sabem ver design. Então, às vezes, eles vêm e falam assim, aqui é desalinhado mesmo? É de propósito? Nossa. A hora que um dev fala isso. Não, e eles falam assim, por exemplo, aqui a gente botou a ordem da lista, ela aparece assim. Mas eu acho que a pessoa de marketing vai querer ver, por exemplo, se você pode cadastrar uma ação no Purple, e aí você fala, estava rolando o Innovation Pay nessa época e eu quero ver o impacto disso no meu brand score. E aí ele mostrava do criado mais, tipo, cedo. E aí foi uma dev front-end que falou assim, a gente não tem que botar mais para cima o que vai acabar primeiro? Tipo, se o Innovation Pay acaba amanhã, o marketing vai entrar hoje, tipo, depois de amanhã.
A gente ficou sim! Então A minha discussão é sobre dos devs, é sobre a curva de juros que acrua sobre um ativo. É bem menos sexy do que é bem chato, na verdade. Mas acho que eu acho divertido. Eu prefiro fazer branding. Ele não pode falar mal da empresa dele, mineiro. Não é mal. Mas foi um choque também, porque como é API, eu gosto do front-end do seu estilo, aquela coisa bonita que você... É tudo API. O front-end pode ser branco, cinza e botão azul e tá tudo bem, sem grandes requintes, porque a galera quer webhook. Exato, quer valoriza outras coisas. Desse jeito, daquele E aí você vai usar, voltando para métrica, você vai usar desde tempo de desenvolvedor até o que você vai acompanhar. Para mim, o usuário ativo mensal na plataforma vale muito menos do que requisição de API. Eu vou ver quanto que ele vai rodar ali por o back-end do negócio. Ainda temos tempo? Não faço a menor ideia. Não sei, até que horas? A gente tá aqui, bom... A gente tá aqui. Acho que dá para fazer mais uma pergunta, ninguém barrou a gente aqui. Isso, não barrou, tá valendo. Não tem nenhuma autoridade. A gente só sai daqui expulsa, é isso? Geralmente. Tá. Gente, o meu me ligaram aqui, eu falei, podcast, ligo depois. Tô ocupado. Acho que eu queria só mais uma galera pergunta. ali, ó, tem uma galera olhando ali, ó. Mais uma. Vai, fala. Vai, finge que não viu, finge que não Vai, viu. vai, gente, rodada relâmpago. Uma cor. Purple. Uma gambiarra. Muito isso. Sabe o que é melhor? As nossas cores, eu devia ter vindo de hoje. Porque o Merlin é a mesma coisa. O Merlin talvez tenha um tom diferente ali, mas tá... É, roxinho também. Eu venho na cor da marca do evento, em geral. Eu sou uma fofa. Eu venho com preto, como sempre. Vai. Vamos pra pergunta que pergunta importa. Final. Porque não faz a menor diferença. Como que as empresas podem garantir que a interpretação dos dados seja feita de forma correta e que elas estão sendo transformadas em ações estratégicas e eficazes? Acho que contrata gente inteligente. Caso um pouco do que a gente falou na confusão das métricas, na escolha errada e tal. I rest my case. Mas pra ser mais polido... Não, agora sem sacanagem. Pra mim é um jogo de liderança muito forte, muito obcecada com esse negócio. Fala a tua frase da tortura. É muito boa. Nossa, porque falando assim é terrível, né? Vamos melhorar. Tua frase tá É que eu falo que muito boa. Uma boa prática de análise de números, eu falo que é: se você torturar, os dados confessam. Então, se você for analisar o número baseado no que você quer ver, cara, você vai apertar aqui, vai botar um filtro aqui, vai ajustar a data ali, e aí, de um jeito ou de outro, vai chegar onde você quer chegar. Então, você precisa de uma certa honestidade intelectual. Mas eu acho que, mais pragmaticamente falando, se a liderança não tem uma certa obsessão, e todos os founders aí de bons SaaS, boas empresas, na verdade, os caras são psico do número, porque eles querem ter clareza do que está acontecendo. E raciocínio crítico, né? Isso, e que é o próximo ponto, que a partir daquele número você começa... Por quê? Por que está assim? Por que aumentou? Às vezes não é só porque deu problema. Cara, por que eu estou vendendo mais esse mês? É isso. Eu vi o CEO do Monday falar que tem um problema dos bons tempos, das épocas de bonança, que você não sabe o que está dando certo, porque tá falando um monte de coisa, está tudo vendendo. Saudades. Saudades. Saudades do que a gente não viveu. É importante saber o motivo da coisa, né? E não só do problema, o que ele falou, não é só do problema, né? Por que tá vendendo mais? Exato. Como é que você retroalimenta o processo? Como é que você investe de novo, de decente? Mas pra mim, resumindo é isso. Se a liderança ela tem essa diligência, essa chatice, e aí, cara, olha os números, faz as perguntas. Pergunta, e aí, por exemplo, o que é muito comum? Assim, a gente tá na nossa reunião aqui, aí, sei lá, você me reportou um número aqui que a gente vendeu X ou... 32%. E aí a minha pergunta é, cara, por quê? Da onde que vem e tal? Você não precisa me responder na hora, porque se tem uma coisa que é muito ruim, é tentar achar número na hora. Você vai tentar... Não, e tentar ser rápido, e aí você deixa passar detalhe. Então assim, volta pra casa, semana que vem, amanhã, tanto faz, você combina. Analisa, cara, traz pra mim, responde essas perguntas aqui, tal e tal. Pensa que se eu faço isso com praticamente todas as pessoas, ô Guta, vê então, cara, por que esse negócio aconteceu assim, e quais os nossos principais clientes, por exemplo, que deram boa. E liga para 3 dele, entende. Se a gente toda semana tem essas investigações aí, é muito rico. E os aprendizados... Uma chave do que você falou é o seguinte, é porque você sempre tem que olhar dado quantitativo misturando com qualitativo. Sim. Então, assim, o seu brand score tá tanto, vai ver os comentários. O seu MRR, o seu churn, sei lá o quê, vai fazer entrevista de churn. Então, as pessoas, às vezes, elas menosprezam os dados qualitativos, né?
Mas são eles que explicam os dados quantitativos. O quantitativo ele é um indicador de algo. Esse algo você vai descobrir Exato. no surf ali, falando com as pessoas. É. Tomamos uma cobrança. Tomamos uma cobrança. A gente só sai daqui arrastado. Hoje já é domingo, rolar. Estamos a sei lá quantas horas. Nós falamos que ia fluir bem aí, né? Então falou. a gente avisou antes aí. Isso aí, Fê. Isso aí. Então recebemos aqui um papo não só de métricas e SaaS, mas de marketing, comunicação, branding, produto e growth. Muitas outras E coisas. E gambiarras. Gambiarra. Como é que a gente encontra vocês? Como é que a turma que está nos escutando na outra sala ou no seu player preferido de podcasts, como é que eles seguem o papo? Quem quiser encontrar o Mineiro, pode procurar o GLA no podcast do Deep Growth e no YouTube também. E Gabriel C. Mineiro. Gabriel C. Mineiro no Instagram. Mas no LinkedIn você... Tem Gabriel Mineiro também. E a Guta se encontra a nossa popstar do TikTok. Sim. É a Gutinha do TikTok. Que mais? @PurpleMetrics, LinkedIn, Guta Tomaskin. Que mais? Tá bom, né? Tem podcast por aí. Se botar, jogar meu nome, inclusive no Deep Growth. Inclusive no Deep Growth. Se jogar meu nome aí, me acha. Me acha. Serasa, que é apoiador aqui do Innovation Pay, patrocinador. Muito... Exato, muito bem. Meu papel é fazer jabá dos outros aqui. Obrigado, Serasa. Obrigado, Serasa. O pior muito de tudo bom é que o diretor de marketing da Serasa é nosso amigo, tá no GLA também, tá em tudo. Então, eu acho muito bom você ter um Serasa Score. Não, é sério, eles são benchmark pra gente, eu juro, tô falando sério. Assim, de 0 a 1000. Eu sou fã de verdade, Você investigou bem, né, Guto? Tava devendo lá? Não, então, eu fui recusada na Pier, descobri que era score de crédito, descobri que tinham feito uma conta da Claro no meu nome que não era eu. Muito bom, tá vendo? Tá vendo? Serasa me salvou. Se você é empresa e precisa contratar qualquer coisa relacionada a dados, Serasa, vai lá. De nada, Serasa. Segue a gente. Eu mando o Pix, mando o boleto. Isso. Pode ser Pix também. Você manda o Pix, a turma que processa, tá tudo bem. Muito bem. Valeu, gente. Obrigado pelo convite. Foi muito bom. Valeu. Chega mais um. Continue acompanhando nossos podcasts. A gente tem muito conteúdo pela frente. Obrigada, Mineiro. Obrigada, Guto. Obrigada, gente. Valeu. Valeu, gente. Tchau, gente. A gente vai fazer isso.